nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui nos engenhos, no 8º episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. They're taking you to Big Alice. I promise you'll be well treated. I survived that once. I promised the Tailies their freedom. Told them that I would protect them. I'll do what I can to help the Tail. Pois bem, pessoal, chegamos então ao ponto aqui com esse 8º episódio da temporada, ao preparo dos finalmente, porque semana que vem tudo termina. E temos uma questão importante aqui nesse episódio, porque ela está centrada totalmente na ideia principal do que foi apresentado aqui nesse segundo ano, que é literalmente Will Ford retomar o poder do Snowpiercer. Sim, na primeira temporada basicamente tivemos aquela questão que, aliás, ele até existia como persona superiora, mas na verdade era a Melanie que se passava por ele. Agora não, ele está aqui presente de fato querendo ser o dono de tudo. Só que também um ponto positivo para esse episódio que ele discute exatamente esta questão importante, que é exatamente a pessoa que a gente venera, que a gente entrega o comando das nossas vidas para essa tal pessoa. Sim, é o que se discute aqui. E en passant, claro, ou até frisado com certo destaque, é que necessariamente pessoas que curtem, entre aspas, ditaduras, na verdade, elas gostam mesmo de serem mandadas. É basicamente isso aqui. A gente percebe que o texto vende, inclusive, isso também, embora seja até um pouco contraditório, porque essas questões exatamente dessa tal luta de classes meio que esbarram um pouco nisso em termos conceituais. No fundo, quem defende essa questão de ser tudo igualitário acaba forçadamente defendendo uma postura totalmente poderosa, totalitária, para cima de suas próprias cabeças. Ou seja, e aí, se o episódio discute até isso, vocês querem realmente um ser poderoso mandando no destino de vocês? É algo interessante, naquelas que talvez os próprios roteiristas não percebem que eles estão indo contra as suas próprias ideias. Mas enfim, um episódio bastante interessante, que começa exatamente se fazendo uso da do personagem aqui em destaque desta semana, que é o Roche, que no episódio anterior ficou aquela coisa nebulosa da gente começar a considerar que ele talvez fosse o possível maior traidor ali dentro do Snowpiercer, amando do Will Ford. Claro que a gente acaba descobrindo depois que não é nada disso, é só uma impressão realmente que foi passada lá anteriormente, ficando de fato os mandantes o próprio pastor, que acabou não morrendo, Uma cena bem rápida, uma fala bem rápida da Tio, a gente descobre que tanto ele, o pastor, que tentou se matar lá com o saco de ar gelado do exterior, e também aquela ricaça, foram presos como mandantes de todas essas mortes dos engenheiros. Mas eu ainda me pergunto, como é que eles, os dois, exatamente, tiveram essa informação do Will Ford? Qual é o sistema de comunicação que existe por ali que chegou até eles exatamente essas questões? Ok, nós temos assim a informação que, por exemplo, a ricaça ela já se conectava com o pastor por causa da medalhinha lá de São Cristóvão, acho que era São Cristóvão, Enfim, eles tinham contatos, pode ser que ela tinha contato, não dá, não tem como a gente imaginar como é que a informação lá do Will Ford chegou aos dois, ou ao pastor ou à ricaça. Realmente um ponto furado aqui do roteiro, com certeza, da série, ou dessa temporada, na verdade, Prejudica um pouco a gente entender exatamente como a coisa se procedeu. Mas uma das coisas mais importantes aqui desse episódio é resolver uma questão que também era meio misteriosa e parecia outra maluquice do texto. Na verdade, tudo fez sentido aqui, que era exatamente as mortes. Por que o Will Ford mandou matar justamente pessoas que o veneravam muito? Exatamente aquele grupo de engenheiros, eles adoravam o sujeito. E por que ele matou então? Uma maluquice sem sentido. E eu até comentei, mata justamente pessoas altamente especializadas na manutenção do trem. Pois é, era justamente então esse caminho da ideia deste ardil do Will Ford, que é exatamente prejudicar de alguma forma o Snowpiercer para ele, estando lá no Big Alice, poder consertar. Exatamente onde também vinculava a participação do Bob Gelo, que sempre também foi um mistério desde o primeiro episódio aqui da segunda temporada. Tudo se juntou, ou seja, na verdade esse episódio ele resume tramas, ele na verdade arremata todos os nós.
Claro que teve uma, digamos, uma dose de sorte também do destino, que a situação ficou mais complicada ainda. Se bem que enquanto estava desenrolando aquele segundo fator de problema ali, eu falei, será que ele não está fingindo ainda? E na verdade ele já tinha planejado que ia piorar mais ainda a situação? Na verdade não. Foi realmente um revés que ele próprio, Will Ford, sofreu, aquelas questões tecnológicas lá, referente à água, que no fundo ajudou ele a ficar mais em destaque ainda para a população do trem. Mas também, nesse sentido, como é que ele tomaria o poder de volta só estando presente? Ele já contava que todo mundo confiava nele? Ok, a cena lá daquelas luzes vermelhas serve para isso. Ele tinha um apoio mais da metade do trem, com certeza, ou pelo menos meio a meio. Ok, ele tinha presença, mas só o fato dele voltar, tudo bem, ele está ajudando o trem, ele está consertando, se mostrando não como um ditador, um ser todo-poderoso, mas como um engenheiro. Até, inclusive, o título aqui desse episódio vai por aí, né? O Eterno Engenheiro. E a gente pode considerar também, né, que o Deus Todo-Poderoso é um criador, é um engenheiro também. Ok, nesse sentido, funciona, mas eu acho também que foi um pouquinho exagerado essa tomada de posição de todo mundo de entregar de bandeja o poder a ele. Quer dizer, na verdade, para as pessoas em si, ele sempre esteve no comando de tudo naqueles 7 anos anteriores. Mesmo quando se descobriu que a Melanie estava enganando todo mundo, ninguém atinou que tudo que eles confiavam, a vida que eles viveram nos últimos anos, se deve a uma farsa, ou seja, aquele modelo vivido pode não ser exatamente o ideal. Quem garante, por exemplo, que Will Ford fará tudo da mesma maneira que a Melanie fez? Sim, o regime ditatorial, na verdade, é o mesmo. Todo mundo tinha noção disso. É naquela coisa, quando todo mundo embarcou no trem, tinha um guia. Olha, o que vai acontecer aqui para o resto da humanidade é assim e assado. Será que já existia um grande modelo? Bom, a regra rígida das classes divididas, ok, isso basicamente é uma coisa meio fácil de entender. Mas aqueles rigores, detalhamentos, via modelo de ditadura, sim, presente o tempo todo. Mas passa também. A gente tem que considerar que nessa série aqui, os personagens, ou a massa de personagens, elas não questionam nada. É uma história distópica. Um problema das histórias distópicas é exatamente esse. Há um modelo vigente que ninguém questiona. No máximo, um grupo, os mocinhos, querem dizer, vou ficar contra isso, e a história então se principia. Mas enfim, o que vale é que acabou que o Will Ford tomou o poder assim rapidinho, e mais ainda, né, o Leighton entregou de bandeja. Bom, também não tinha como ele questionar, porque na verdade os conflitos que se espalharam ao longo de todo o Snowpiercer eram intensos, então realmente ele tinha apenas que ceder realmente. Mas antes de chegar ao que resultou, vamos comentar umas outras coisinhas. Por exemplo, né, em relação àquela personagem que eu acho inútil para a série, que é a adolescente mimada e psicótica. Psicopata, na verdade. A LJ, mais o seu atual parceiro, o Oz, que praticamente se declarou a ela aqui. Eu não entendi qual é dos dois nessa temporada. Como só existe mais 2 episódios para assistirmos na semana que vem, o episódio vai ser duplo, tudo o motivo da existência ou da permanência dela ainda na segunda temporada vai ser explicado no próximo episódio. Tá rolando um cheiro ali de que eles precisam ficar ali, porque tá... Eu considerei lá no começo da temporada que ela seria caminho via a Alex de o Will Ford tomar o poder. Realmente eu me enganei. Ainda bem, né? Porque eu também tinha pensado num belo de um clichê. Ponto positivo então para os roteiristas. Mas de qualquer forma, eu não sei para que a personagem está presente aqui na segunda temporada. Naquela questão, lá na primeira, quando ela participou daquele evento lá da classe mais rica tomar o poder, eu questionei que era interessante a personagem ser dispensada junto com a sua própria família. Mas, na verdade, ela permaneceu. E para que ela ficou? Pois até o final da temporada, nada foi útil em relação a ela. E começou a segunda temporada também, ó, ela não disse a que veio ou a que permaneceu na série. Não sei para que ela está presente então. Bom, outro personagem que aí sim ficou mais interessante foi o da Josie, que como também já tinha dito, né, ela ia ficar bonita, né, só falta mais um episódio para o rostinho dela ficar lindo do jeito que era. Mas a utilidade dela agora na série é interessante.
Aliás, é boa cena entre o Will Ford e ela, onde tem aquela questão do membro amputado, né? Bacana, mas ficou interessante, né? Ela agora ser a resistente ao frio. Será que vão usar a personagem do mesmo jeito que Bob Gelo foi usado aqui por Will Ford? Aliás, coitado, morreu, né? Fez um último sacrifício para o Senhor e foi defenestrado. Aliás, vamos notar aquela cena. Ele já estava para morrer mesmo? Estava nas últimas, alto esgotamento físico? Ou a cientista maluca ali meio que matou ele com o comprimido mágico? Que não era algo anestésico, era para findar ele de vez, resolver a parada. Enfim, tanto faz. Mas projeta-se, acho que para outra temporada, não para essa, este poder adquirido pela Josie. Bom, nesse episódio aqui, Layton, praticamente não teve destaque algum. Sim, vale lembrar também que a outra protagonista da série, a Melanie, mais uma vez não deu as caras. Aliás, ela não foi nem citada, eu acho, pela 4ª vez. Ela não aparece na 2ª temporada. Pois é, acho que o salário dela tá alto, ainda tinha que contratar mais um personagem, mais um ator de peso para fazer o papel do Will Ford, Showbin, né? Digamos que, você vai participar de 5 episódios, tá? Beleza, vou fazer um especial com você para você ficar super destacada, ok? Tudo bem, aceito baixar o salário. Enfim, sei lá, tô chutando. Mas é estranho, né? A protagonista da série não participar de muitos episódios assim. Ou seja, os dois protagonistas realmente sumiram da série, ganhando destaque ao grande novo protagonista que é o Sr. Will Ford. Enfim, falando em personagens que caíram no chão, a Audrey, ela teve tão bem destacada no episódio anterior, onde se mostrou aquela cidadã maluca, dominadora, que eu chamei de Dominatrix. E aqui, nesse episódio, virou um personagem ali só para completar a cena, completamente. Aliás, aquela cena também dela com a Josie foi algo também meio dispensável, forçado também. Realmente é um personagem que virou a casaca totalmente, ou está preparando uma bela de uma traição a seguir. Mas, sei lá, se acontecer isso também, vai ser naquela coisa, enganei vocês que estão assistindo a série. Enfim, voltando então ao Roche, que foi o personagem de destaque lá no episódio anterior, e parecia que ele podia ser o grande do traidor. Na verdade não, ele ficou ainda assim nesse episódio a gente via que ele ainda estava na dúvida, ele podia atender a sua esposa, queria realmente que ele ficasse do lado do Will Ford. Temos aquela cena boa e interessante também, onde a Ruth participa, onde a esposa do Roche pergunta, né, você já foi visitada por alguém que vem perguntar oficialmente de que lado você está? Pois é, curioso, aquela cena que explica, claro, a cena final. Falando da Ruth também, né, ela não teve destaque nenhum, parecia outra personagem que podia se destacar, mas também aqui ficou apagada. Enfim, Layton entregou então o destino do Snowpiercer ao Will Ford e foi dito que ele será bem tratado lá na Big Alice. Ficou em aberto, só que depois a gente vê a cena justamente do Roche, que também é convocado para ir para lá. E ele acaba descobrindo, quando entra lá no laboratório, que sua esposa e sua filha já foram engavetadas. E ele, obviamente, também será. Aí você fica pensando, caramba, qual é o bom tratamento que o Layton vai receber? Vai ser torturado alguma coisa? Com gelo? Talvez a Josie entre por aí para poder salvá-lo, já que agora ela é resistente? Bom, ficou curiosidade pelo menos de que também os cientistas malucos aqui da Big Alice fazem pesquisas também relacionadas a gavetas, que, vale lembrar, era um grande mistério exatamente esse processo de adormecimento das pessoas lá na primeira temporada. Parecia que existia um grande mistério ali relacionado, que fazia com que a série fugisse um pouco da distopia e passasse um pouco para a ficção científica. Mas aquilo foi esquecido completamente, e agora, quem sabe, porque também existem gavetas ali na Big Alice, esse assunto volte à tona nesses últimos episódios, quem sabe alguma coisa para a terceira temporada. Enfim, é um episódio realmente que eu considerei, na verdade, muito bom. Ainda que ele trabalhe só com uma linha bem básica de desenvolvimento da história, uma certa forçação de barra ali quando realmente o Will Ford tomou o poder do trem. Mas é curioso ele tomar o poder justamente no momento que ele não faz uso de força, só de engenhosidade. Aí sim, um bom de um vilão. Esqueci de falar lá do personagem, o único engenheiro que sobrou,
esqueci o nome dele agora, Boa alguma coisa, né? Enfim, o que importa é que, claro, ele foi o único sobrevivente lá do massacre dos engenheiros. Will Ford sabia que o defeito que ele provocou com o Bob Gelo poderia ser consertado. Algum maluco podia se candidatar aí de maneira se sacrificando para resolver o problema. Mas na verdade ele contava que aquilo ia gerar um segundo defeito no trem, onde ele teria que fornecer uma peça nova. Mas, ok, bom, pelo menos o engenheiro ali ele vai com certeza participar da terceira temporada. Mas enfim, Will Ford sentou então na cadeira lá na locomotiva do Snowpiercer comandando tudo aquilo. Antes, que aí já é o encerramento do episódio, teve uma cena curiosa que é exatamente quando o Layton foi entregar justamente o comando de tudo, estranhamente ele foi lá na locomotiva e acionou aquele sinalizador que disparou lá em cima. O que era aquilo? Eu realmente não entendi. Aquilo era algo simbólico para dizer que o Will Ford estava no poder, já que a cor vermelha foi referenciada a ele aqui na segunda temporada, quando, de uma maneira bem estranha, na verdade a cor era dos revoltosos lá na primeira temporada. Eu nunca entendi porque eles usaram a mesma cor. Como eu disse, podia ser uma outra, diferente, azul no caso, principalmente já que o uniforme da secretaria e dos operadores é nesse tom. Podia ser o azul, faria muito mais sentido. Não sei por que eles pensaram essa coisa totalmente igual aos revolucionários da outra temporada. Enfim, o episódio acabou assim num certo clima de o que vai acontecer. Não por causa do Will Ford olhando para o horizonte, mas justamente pelo aquele final trágico do Roche e de sua família. Aquilo que talvez tenha dado mais impacto. Mas aquilo é só um indício de que a maldade agora vai vigorar? Pode ser que sim. Bom, semana que vem a gente vai ver os 2 episódios finais e a gente vai descobrir se Layton vai voltar à cena, voltar a ser um protagonista, e também a Melanie, Como é que ela vai voltar para o trem, já que o trem foi embora? Aliás, a gente não chegou nesse ponto ainda da história. Espero que ele não retorne ao final do episódio 9. É só no último realmente que a Melanie volte para a série. Espero que não, senão ela vai ficar 5 episódios, realmente metade da temporada, sem participar da trama. Mas vamos ver. De qualquer modo, para esse 8º episódio aqui da segunda temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo, olha só, 5 asteriscos, mas, fazendo a correção de notas, fica 4. A maluquice das notas eu já expliquei em vídeos passados. Eu fui fazendo uma marcação errada e agora tenho sempre que fazer essa correção. Bom, o que vale é que esse episódio aqui é o melhor da segunda temporada, se iguala aos bons lá da primeira. Porque vamos combinar, essa segunda temporada da série, ela tá muito fraquinha. E esse episódio aqui que faz a gente pensar um pouco nos conceitos, das ideologias envolvidas, a trama em si é bacana, é engenhosa, não precisou de violência, nada para o vilão ganhar sobre o mocinho. Pô, bacana. É um episódio, sim, bem desenvolvido, bem pensado, inclusive, e também porque ele faz muitas amarras que foram abertas ao longo dos episódios anteriores. Um episódio muito bem escrito e muito bem dirigido também. E foi divertido de tê-lo assistido. Enfim, semana que vem, episódio duplo, e vou fazer 2 vídeos, um atrás do outro, para vocês conferirem a minha opinião sobre essa série aqui. Mais ou menos. É isso.